parte, acho que é o que a gente está mais acostumado a ver, que as mulheres representam cerca de 57% das universitárias. Depois, quando entra no mercado de trabalho, quando a gente começa a ir para os níveis de liderança, esse número começa a mudar. Nos cargos de liderança, nós somos cerca de 43%. Nos cargos executivos sênior, nós somos 19%. Quando a gente fala de CEOs, já caímos para 11%. Talvez isso fique ainda mais grave quando a gente pega as 200 maiores empresas do país, onde temos 2 CEOs mulheres. Então, acho que isso aqui é muito para dizer, e depois nos cargos de conselho, muito parecido. Essa página é para dizer que temos, sim, um problema. A gente tem, sim, um trabalho pela frente, que o assunto já começou, mas pouco a gente conseguiu fazer, de fato, para mudar essa realidade. A mulher tem muito a agregar. E por que não agrega? E por que, na prática, a gente ainda não vê as mulheres nos cargos de liderança? Entendemos que tem 3 motivos. Vou começar pelo aquele que sempre aparece como o primeiro da lista, mas que não necessariamente é o que, de fato, explica a diferença, que são as prioridades conflitantes. A gente sempre fala da história de combinar a tarefa de casa com o trabalho, que é verdade, tipicamente tem mais peso sobre a mulher, mas, na prática, a gente tem vários exemplos de mulheres que tiveram filhos e viram que isso ajuda e não atrapalha na hora de você ter um cargo de liderança. Então, isso aqui parece mais a desculpa ou uma diferença que é o pretexto. Na prática, tem 2 outros elementos, dentre eles, o primeiro, que é o estilo de liderança. As pessoas tendem a promover, os chefes tendem a promover substitutos que se parecem muito com eles. Então, eu tendo a promover pessoas em quem eu confio, e eu tendo a confiar em pessoas iguais a mim. E isso faz com que esse ciclo de não ter mulheres no topo se repita e vire um ciclo vicioso. De quem está lá em cima tem um estilo muito masculino, confia no estilo mais masculino e acaba fazendo com que essa roda continue. O que nós, enquanto indivíduos, enquanto agentes de mudança, enquanto as pessoas responsáveis por realizar a visão de mundo que a gente quer, o que a gente pode fazer? Pessoas são diferentes, não são porque elas são homens ou mulheres, as pessoas são diferentes. E hoje em dia, cada vez mais, existe uma diversidade de estilo de lideranças, porque existem novas características que se espera dos líderes, né? Palavras como colaboração, acho que o olhar feminino traz um olhar humano, e hoje esse é um olhar que as organizações precisam ter, não só nas suas relações profissionais, com os seus parceiros, com os seus fornecedores, mas também com os seus colaboradores, mas também com as marcas. Eu acho que um dado super importante é que nós estamos falando de 52% da população do planeta. É impossível a gente ignorar 52% da população do planeta. Nós somos metade e mais um pouco desse mundo que a gente vive aí. E, não obstante a gente ser metade, mais da metade desse nosso mundo, a Sônia Hess diz que a gente é mãe da outra metade. Então, olha o poder aí que a gente tem, né? Enfim, eu acho que tem uma questão de propósito, de que as mulheres olham mais para a vida de uma forma mais colaborativa. Não é uma guerra de homens e mulheres, acho que isso é super importante a gente pontuar. A gente tem que, por uma sociedade melhor, mais justa, a gente tem que trabalhar junto. E a gente tem que pensar, a gente está falando aqui no mundo corporativo, de grandes corporações, de empresas. Não dá para ignorar economicamente um público que decide mais ou menos 80% de todas as compras da nossa economia. Nós, mulheres, decidimos, e não somos melhores, não tem a ver com melhor ou pior, nós decidimos o bairro onde a gente vai morar, se é perto da mãe ou perto da sogra, a gente decide a escola dos filhos, tudo, a gente decide, inclusive, o carro que o marido vai comprar, porque se ele quiser comprar um carro que a gente não quer, a gente não vai deixar, né? Enfim. Então, a gente tem uma importância enorme econômica. Tem um estudo que saiu no G20 em abril, falando que se a gente conseguir equiparar a situação salarial das mulheres no mundo corporativo, a gente injeta na economia mais de 23 trilhões. E aí eu queria jogar a coisa para... a gente tem aqui a Patrícia, que é da Unilever, que é um transatlântico, né? Eu estava falando lá atrás, assim, como é que é inserir essa cultura
ajudar a mulher no crescimento e continuar na corrida pela liderança e na trajetória para a liderança numa cultura gigantesca como a Unilever, versus numa cultura menor e mais controlada, como é o caso da empresa da Tati e da minha própria, onde a gente tem mais controle, são menos pessoas, a gente está lá enquanto líderes, a gente pode fazer do nosso jeito, criar o nosso mundo perfeito, tocando do nosso jeito. Então, eu queria botar esses 2 pontos de vista aqui para a gente aprender com as duas. Tá. E a grande diferença que eu percebi entre uma multinacional como a Unilever versus uma Netshoes, por exemplo, é que as pessoas dentro de organizações menores, elas naturalmente se sentem mais empoderadas e constroem juntos, né? E as pessoas em organizações como a Unilever, elas esperam ver o caminho traçado que elas vão seguir. Então, elas querem que alguém fale para elas, olha, seu próximo movimento deve ser assim, você tem que se comportar desse jeito, é assim. E logo que eu entrei, um grupo de trainees, eu falei para um grupo de trainees assim, eu falei, nossa, é engraçado, né? Porque eu trabalhava numa agência digital e eu achava incrível, porque tinha uns, sei lá, estagiário de 20 anos que não aceitava de jeito nenhum que ninguém falava para eles, assim, era totalmente um milênio, assim, não vou fazer, não concordo, não importa que é o presidente da empresa que está pedindo, eu não concordo, esse layout tem que ser verde. E depois de muita discussão, ele fazia laranja, mas não o vermelho que estava sendo pedido, porque ele não acreditava. E aí você pega essa mesma geração, quando ela está dentro de uma Unilever, que ela passou num programa de trainee super selecionado, ela não promove mudança nenhuma. E eu cheguei para eles e falei, gente, o que acontece com vocês? E aí foi muito interessante que eles falaram, não, é verdade, a gente realmente acha algumas coisas estranhas, mas quem é a gente para questionar a Unilever? Eu estou aqui para aprender. Então, eu acho que esse é o desafio que a grande corporação tem. Tem um papel de protagonismo que eu acho que a transformação ela só vai acontecer quando as pessoas aceitarem que elas têm que construir esse mundo novo. E os líderes estarem abertos, porque eles realmente não sabem. Está me parecendo que essa jornada vai envolver um processo de terapia de casal, assim, né? Fazer uma tipo, dialogue for couples. Isso é um mal de qualquer negócio que cresce. Quando eu faço parte de um grupo de comunicação que é a Holding Club e eu faço parte do conselho, imagina, do grupo. Então, só aquele porcentinho lá que... e eu acho que dentro dessa questão de crescimento, a gente precisa impor algumas coisas e realmente a gente vai perdendo outras, né? Mas indo pelo falando da Cross mesmo, que é uma empresa menor, eu acho que a primeira coisa foi eu ter pedido contas de um negócio maior, por não acreditar que o modelo antigo realmente, por acreditar que o modelo antigo tinha que mudar. Então, montei a Cross porque eu queria mostrar para todo mundo que é possível você ser mulher, você ser mãe, você ser boa profissional, você fazer coisinhas de menina, sabe aquela coisa? Ser linda. Obrigada. Mas eu acho que assim, e hoje magra. eu procuro liderar e corajosa. E hoje eu procuro liderar pelo exemplo. E eu vejo que isso é muito importante, porque realmente a gente está vivendo uma geração nova. A gente busca o jovem para trabalhar com a gente, porque realmente o mundo está mudando. Às vezes, quando a minha empresa não está muito no jovem, eu chego na minha casa, na minha filha, porque é impressionante como essa juventude, eles são muito rápidos, né? Então, eu procuro liderar pelo exemplo, mostrando o que é possível. E eu vejo que isso é que inspira o meu time, e não só de mulheres, como de homens também. Acho que tem que tomar só um cuidado justamente para não ficar esse mundo de bandeira, né? Elas versus eles, né? Então, acho que a proposta que tem que existir é que efetivamente existe uma equidade, ou seja, que as pessoas consigam ter suas posições, terem seu desenvolvimento profissional pela sua competência, né? Eu odiaria saber que eu fui escolhida para o meu cargo para a empresa dizer que tem 50% das VPs mulheres, né? Espero que não, meu chefe disse que não. E aí eu acho que vou trazer um pouco de uma coisa que a gente já começou a trazer lá, se me permite, que é como é que a gente traz o homem para essa discussão, porque essa não é uma discussão só das mulheres. Com certeza. Tem um homem aqui na audiência que queira fazer uma pergunta para essas mulheres maravilhosas. E meninas, desculpa estar tirando vocês do jogo, mas eu só estou querendo trazer um pouco de equilíbrio aqui.
Eu quero falar, já que faltou um homem aqui, eu estou sentado aí com vocês. Silvio, eu sou da Hope, trabalho até com produto feminino. O que eu queria comentar é o seguinte, eu acho que a pesquisa é importante, né? A gente fala que o homem geralmente trabalha mais o lado racional, a mulher mais o emocional, mas eu conheço muitas mulheres que são muito mais racionais que muitos homens. Acho que a gente esquece um pouco que a história é curta, né? Faz 50 anos só que começou esse movimento da libertação feminina, foi em 1968. Eu acho que essa equidade se dá mais pelo fato da história ser curta, e acho que daqui a uns 20 anos isso vai acontecer, e mais pela persistência, porque talvez a gente esqueça, mais ou menos um século atrás, o primeiro divórcio brasileiro, a mulher foi considerada uma prostituta. Foi isolada da sociedade. Por persistência dela, o Brasil ignorou ela e ela mostrou para o mundo. Quando ela ficou famosa no mundo, o Brasil já mudou a cara. Disse, não, agora não, agora ela é a nossa heroína. Chiquinha Gonzaga, né? Então, acho assim, a persistência vai fazer com que isso aconteça. É mais pela história ser curta do que outra coisa. Se puder complementar, Fê, essa questão da história, Obrigada. tem um dado super interessante. Até a Constituição... Como é seu nome? Desculpa, só. Como é seu nome? Silvio. Silvio, obrigada. Até a Constituição de 1988, a mulher que ficava viúva ou perdia o marido, ela tinha que eleger um tutor do sexo masculino para cuidar do espólio dela. Então, assim, a gente não tinha história, em termos históricos, estamos falando em menos de 30 anos. Se o teu marido morresse, até a Constituição, o Código Civil determinava que você tinha que eleger alguém da sua família ou não do sexo masculino para cuidar do seu dinheiro. Então, em questões históricas é bem sério. Meritocracia no mundo de hoje, as pessoas têm que estar na mesma condição e ter as mesmas oportunidades. Vixe, a gente vai precisar de mais meia hora. Exatamente. Então, por isso que eu falo para as meninas, quando a gente fala de meritocracia, e até plagiando a amiga, é assim, se a empresa que você está não acredita em meritocracia, independente do seu gênero, foge da empresa, é a mesma coisa, realmente. Porque meritocracia tem que todo mundo partir do mesmo princípio. Nós não estamos no mesmo princípio hoje.